Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que as bênçãos do Senhor inundem a sua vida e de toda a sua família. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 9, realizando a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e nós teremos batismo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, condenado. Você já fez uma aliança com Deus? Jesus está voltando. Só você olhar os sinais que mostram que nós vivemos o final dos tempos. Jesus está voltando. E a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai acontecer. Creia você sim ou não, vai acontecer o arrebatamento da igreja. E aqueles que estão andando com o Senhor, que temem ao Senhor Jesus, esses vão ouvir a trombeta soar. Agora, os que estão distante dele, longe dele, não vão ouvir. E mais, tem aí no mundo a gente sempre ouve, para morrer basta estar vivo, né? Eu não sei quando o Senhor vai me chamar, nem você. E se você hoje for chamado, se você morrer hoje, você tem certeza da sua salvação? Você vai morar com o Senhor Jesus? Pensa a respeito. Porque existem muitas teorias sobre vida após a morte. Muitas. Mas só uma leva à salvação, viu? Que é Jesus Cristo. Só uma. Não se engane, a Bíblia diz, nem se deixe enganar. Podem apresentar muitos caminhos, mas só existem dois: céu e inferno. E só quem estiver no Senhor Jesus obedecendo é que vai herdar a vida eterna. Então, às vezes a pessoa diz, não, o fulano era bom, ele foi para o céu. Se ele não andava com Jesus, não. É um engano. Um engano. Então, se você parou na fé, levanta, reaja, volta. Você sabe que não tem outro caminho. Você sabe disso. Se você está aí esperando um dia, quem sabe, eu tomo essa decisão, não espera. O amanhã não te pertence, você só tem o hoje. Não faça isso. Você só tem uma vida, tempo passa e não volta. Só existe um meio de você obter a vida eterna, que é por intermédio de Jesus Cristo. Então, se você ainda não fez uma aliança com Ele, faça. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, condenado. Venha buscar a Deus. Não fica longe dele, não. Em nome de Jesus. E se você estiver aí e disser assim, não, bispo, eu tenho Deus. A fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. A Bíblia ainda fala disso, que os demônios, eles creem, eles tremem, eles sabem da existência de Deus, do poder de Deus, mas não obedecem. Não obedece. Não tem obras. Entendeu? Então você precisa ter obras. Parado em casa, vivendo a sua vida ao seu modo, Deus não vai te honrar. E não adianta se esconder atrás de desculpas. Não, Deus me entende, Deus aceita, Deus isso, aquilo. Não, Deus não entende quando você está longe dele. Nada disso. Assuma um compromisso com Deus, faça uma aliança com Deus. Em nome de Jesus. A alma não morre.
E uma vez que ela entra no inferno, de lá ela não sai mais. Quando ela sair, ela vai sair para um lugar pior, que é o lago de fogo, diz a Bíblia. Então, não fica longe de Deus. O que eu estou falando para você, eu posso provar biblicamente. Não fica longe de Deus. Entendeu? Não se engane. Não, eu estou com Deus, eu tenho Deus no meu coração, tem obras. Se não tem, é um engano. É um engano. Então amanhã, em todos os nossos templos, teremos batismo. Em todos os nossos templos. E uma reunião poderosa às 9, buscai o Senhor em primeiro lugar, para que todas as coisas sejam acrescentadas na tua vida. Venha buscar a Deus. Olha o que diz aqui em Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aqui, numa outra tradução diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la. O Senhor não deixa nada inacabado. De jeito nenhum. Ele começa e ele termina. Tudo que ele começa, ele termina. Então, talvez você está aí e pensando, oh meu Deus, mas isso não aconteceu. Parece que Deus não está fazendo nada. Parece que a minha vida não está evoluindo. Cadê a minha vitória? Meu Deus, cadê a minha vitória? Oh, meu Deus, eu tenho esperado. Por que nada acontece? Oh, meu Deus, eu tenho esperado. Outro dia eu dizia aqui, o que está em Abacuque. Ainda que pareça demorar, ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. A sua vitória virá e não se atrasará. Espere, não desista. Não é porque você não está vendo que Deus não está trabalhando. O mundo espiritual está em atividade o tempo todo em favor daqueles que esperam, que temem ao Senhor. O mundo espiritual está em atividade o tempo todo em favor daqueles que esperam pelo Senhor, que temem ao Senhor. Então, certamente você já viu a mão de Deus na tua vida. Certamente você já experimentou milagres no Senhor. Você sabe que Ele pode fazer. E hoje, esse programa é para você que está aí sentado achando que não vai chegar a vitória. Achando que Deus se esqueceu e que Deus não vai operar isso da sua vida. É para você. Ainda que demore. Ainda que para você esteja demorando. Espere, porque certamente essa vitória virá. E ela não se atrasará. Só que ela não vai vir como você pediu. Ela vai vir para te surpreender muito além do esperado, daquilo que você poderia ter pedido ou imaginado. O Senhor começou uma boa obra na tua vida. E Ele vai terminar. Você não vai ficar sem ver o poder de Deus na tua vida. Você não vai ficar sem a resposta que você precisa. E se hoje você vive um momento muito difícil, acredita no que eu vou te dizer pelo Espírito Santo. É para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida.
E o Senhor vai ser glorificado na sua vida. O nome do Senhor será glorificado na tua vida. Porque hoje o que parece impossível, Deus vai transformar na maior vitória da tua vida. Ele já começou uma boa e perfeita obra na tua vida. E Ele vai completá-la. Ele vai terminá-la. Por isso, mais do que nunca, você deve se agarrar a Deus e ficar firme. Espera. Não desista. Não recua. Não dê um passo atrás. Não toma nenhuma atitude precipitada. Não abra mão do que é teu. Não desista da sua família. Não desista do seu sonho, daquilo que está dentro de você. Não desista do que é teu. É teu. Ainda que diante dos seus olhos esteja um quadro completamente diferente do que você deseja e espera. Deus vai mudar isso. E talvez o diabo pintou um quadro pior ainda. Ele tem te mostrado tudo pior. Ele tem mostrado o pior. Parece que nos últimos dias as coisas estão piorando para mostrar a você que é o fim mesmo. Acabou mesmo. Não tem mais o que fazer. É mentira. É mentira. Eu sei que possivelmente você está nos últimos degraus. Por isso que você já está ofegante, você está cansado, está cansada. Mas está chegando o fim. É isso mesmo, os últimos degraus você está subindo. Deus vai mudar isso radicalmente. Ele vai mudar isso radicalmente. Deus não tem só uma maneira de trabalhar, é multiforme. São múltiplas as formas de Deus trabalhar. Pode acreditar nisso. Outro dia eu falava isso ainda. São múltiplas. Deus está trabalhando. E você pode não estar vendo, mas Ele está em atividade. E Deus vai mudar isso de uma forma radical. Totalmente. Você vai se surpreender. Então fica firme. Pode ficar. Segura firme aí. Bem firme. Firme. Deus está falando com você. Fica firme. Fica firme. Talvez você ouviu conselhos, gente andou te aconselhando para você fazer diferente, abrir mão, desistir, recua. Tudo ao teu redor te leva nessa direção, desiste. E Deus está dizendo, não desista. Essa vitória é tua, Deus começou uma boa obra e Ele vai terminar. E você vai glorificar o nome dEle. E muito. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para nós orarmos. Dona Fabiana, o que a senhora conquistou por intermédio do propósito de fé dos 52 dias? Bom, bispo, como eu já testemunhei recentemente, a minha vida, quando eu cheguei no Ministério de Mudança de Vida, era uma derrota total. Eu não tinha autoestima, eu não tinha coragem para nada. Eu sou formada em massoterapia e não fazia mais a minha profissão, não exercia mais a minha profissão, né? Minhas coisas estavam jogadas no vento. E quando eu entrei no ministério, a minha autoestima foi mudada totalmente. Comecei a trabalhar dentro do meu quarto. Peguei minhas coisas da chuva, do sol, coloquei dentro do meu quarto e fui trabalhar. Deus foi mudando minha vida, me mandando clientes. Hoje eu tenho meu consultório. A senhora abriu o próprio consultório. Hoje eu tenho meu próprio consultório para quem trabalhava dentro do quarto, né? Também conquistei a conquista do meu carro, que foi uma grande bênção de Deus. Como é que está caminhando o consultório? Nossa, uma grande bênção, mas uma grande bênção mesmo. A senhora me dizia que a senhora colocou no propósito de fé dos 52 dias, que a senhora queria uma mudança radical na vida da senhora. Que mudança foi essa? Completamente. Eu coloquei nesse propósito que eu não aceitava mais o salário que eu ganhava. E eu coloquei no propósito que eu queria ganhar 10 vezes mais do que eu ganho. A senhora não aceitava mais aquele salário? De maneira nenhuma, não queria, não aceitava. Eu coloquei no propósito e falei para Deus, eu não quero mais esse salário. Queria ganhar no mínimo 10 vezes mais? No mínimo 10 vezes mais. Fui ousada.
E hoje a senhora me disse que aquilo que a senhora ganhava em um mês, a senhora ganha em 3 dias. Aquilo que a senhora ganhava em um mês, trabalhando duro, trabalhando pesado, a senhora ganha em 3 dias. Isso. E tenho que dizer também, bispo, que eu ganhava em um mês, não era na minha cidade. Eu trabalhava fora, 200 quilômetros longe, para ganhar aquele um mês. Hoje eu ganho mais. Hoje a senhora trabalha menos e ganha mais? Hoje eu trabalho menos no meu consultório, né? Que eu montei o meu consultório lá, e eu ganho mais do que eu ganhava em um mês. E a senhora me dizia que a senhora já está ganhando mais de 10 vezes o que a senhora ganhava antes? Mais de 10 vezes mais do que eu coloquei no propósito. A senhora pediu que queria 10 vezes mais. Deus deu muito mais? Muito mais do que eu esperei, do que eu pedi. Aquilo que a senhora ganhava em um mês, hoje ganha em 3 dias. Vida restaurada? Completamente restaurada, que muitas vezes eu nem acredito. Vale lembrar que a senhora me dizia sobre o dízimo, sobre a oferta, e já houve vezes da senhora ofertar 50 centavos na igreja, né? 50 centavos. Eu pegar o envelope, eu abria a minha carteira, como sempre o senhor dizia, pega o teu melhor. E o meu melhor, bispo, era 50 centavos que eu tinha na minha carteira. E a senhora ofertava na igreja? E eu colocava ali, eu pegava ele e determinava na hora da oração que um dia eu iria colocar um dízimo muito maior, uma oferta muito maior. E é o que eu faço hoje, faço com muita, mas muita alegria. E na verdade a vida da senhora começou a mudar, acho que vale lembrar isso. Um dia que a senhora subiu aqui no altar e teve uma atitude muito ousada, né? Qual foi? Foi muito ousada. Eu estava, né, aqui na reunião e o senhor falou, a palavra veio e me tocou. E eu tinha recebido, foi numa reunião de domingo, eu tinha recebido o meu salário, todo o meu salário na sexta-feira. Eu não tinha mexido em nada ainda. Eu subi no altar e entreguei ele todo aqui no altar. A senhora ofertou todo o salário? Todo o meu salário. E era um mês, bispo, que eu tinha muitas contas para pagar. Era um mês a mais de contas que eu tinha. Vamos lembrar que a senhora tem filhos para criar, tem uma casa para sustentar. A senhora pegou todo o salário e fez aquilo que para muitos seria uma loucura. Uma grande loucura. Uma grande loucura, mas eu fiz e fiz de coração, eu fiz de verdade. Eu não tirei nada, o senhor sabe disso, foi todo o meu salário. De livre e espontânea vontade. Muito, foi assim. E fiz, bispo, incrível, que eu fiz com muita alegria. Eu fiz com vontade de fazer. E vale lembrar que foi depois desse dia que as portas se abriram, né? Se abriram não, se escancararam. Foi. E vale lembrar também que esse mês que eu fiz essa oferta, que eu não tinha, né, que era o meu salário, foi o mês também que Deus me prosperou, que eu trabalhei no meu consultório e recebi também a mais do que eu tinha ofertado. Quer dizer, a senhora fez uma oferta e naquele mesmo mês Deus deu condições para que a senhora fizesse um trabalho e recebesse muito mais do que a senhora ofertou? Mais do que eu ofertei. Como eu disse para o senhor, eu tinha as contas e eu fiquei pensando, meu Deus, como eu vou pagar? Mas eu lembrei do que diz na palavra, creia. Simplesmente eu criei e aconteceu. E Deus me mandou e eu paguei todas as minhas contas e sobrou. Resume para mim, como é que está a partir daquele dia que a senhora sacrificou no altar, como é que está a vida da senhora hoje? O que aconteceu dentro do propósito dos 52 dias? A minha vida mudou completamente dentro desse propósito. A minha vida, eu posso dizer hoje que eu tenho uma vida de abundância, completamente de abundância, prosperidade e cada dia mais melhorando. Tenho que lembrar, bispo, que eu não tinha clientes. Hoje eu não tenho horário. Está tendo que dispensar? Eu tenho que dispensar clientes. Eu tenho que trabalhar no domingo, porque eu não tenho outro horário. Na semana eu não tenho, de tantos clientes que Deus está me mandando. Uma mulher que nem ganhava, né, bispo? Porque nem trabalhar eu trabalhava. Aí, quando eu entrei no ministério, foi que eu consegui um trabalho. Hoje eu sou feliz, porque eu sou uma mulher abençoada. Sou próspera, em abundância e mais, trabalhando no que eu amo fazer. E a bênção de Deus faz toda a diferença, né? Porque tem muita gente que diz, eu não estou vencendo porque a minha cidade não é boa, porque o lugar onde eu estou não é bom. Vale lembrar que a senhora está numa cidade considerada pequena e num bairro considerado por muitos ruim. E lá, através da bênção de Deus, a senhora tem vencido. Lá que eu tenho vencido. Aos olhos humanos, lá nunca seria próspero um local que jamais alguém daria alguma coisa. Eu falava até com uma pessoa essa semana, e aí eu dei o exemplo do testemunho da senhora,
e a pessoa perguntou que bairro ela mora. Quando eu falei, a pessoa falou, não é possível. Nesse bairro ela está vencendo, né? E a bênção de Deus fez a diferença na vida da senhora. Fez toda a diferença, mas isso que o senhor falou é verdade, as pessoas não acreditam mesmo. As pessoas que me conhecem, elas não acreditam que eu estou vencendo, porque elas veem as pessoas chegando lá, é carro, bispo, não tem lugar para parar da frente do consultório, porque é tanta gente, que é carro para lá, é carro para cá, e chega e sai, e as pessoas olham e já perguntaram, como o senhor já disse aqui, mas o que está acontecendo com ela? E aí eu falo, muito cheio de orgulho, é Deus, é a bênção de Deus na minha vida. Não importa a cidade, não importa não importa o bairro, não importa o lugar. O que importa é a bênção de Deus. Aonde tem a bênção de Deus, tem prosperidade, com certeza. O que o Ministério Mudança de Vida significa para a senhora? Para resumir, bispo, é tudo na minha vida. Significa a mudança da minha vida completamente. Tanto a mudança física, como mental, como espiritual, profissional, mudou totalmente a minha vida. Eu vou ressaltar novamente. Hoje eu sei o que é ser uma pessoa feliz em todos os sentidos depois que eu entrei nesse ministério. Dona Iris, como que estava a vida da senhora, a vida da sua família, antes de conhecer o Ministério Mudança de Vida e viver essa fé? Horrível. Em todas as áreas. A senhora passava por muitos problemas na vida financeira, não é isso? Financeira, saúde e familiar. Cheguei a se depender de cesta básica. A igreja ajudou. E não foi eu que pedi. Foi Deus que usou eles aqui e levou na minha casa. A miséria predominava na casa da senhora. Meu Deus, só Jesus sabe. Não tenho dinheiro para vir na igreja. Não me vergonho, não. Tudo que vinha nas mãos ia embora. Ia embora. Então, Flui. também vivia a senhora era uma mulher doente, cheia de doenças. Era osteoporose, artrose. O médico falou, eu falei, doutor, osteoporose tem cura? Ele falou, não. Você vai tomar a vida toda o remédio para não avançar, para amenizar. Se não fosse pela fé, então, não teria saída. Não teria saído. De sexta-feira agora, ele falou, tá... Nossa, eu liguei para todo mundo dando meu testemunho. Eu falei, vou testemunhar segunda-feira na igreja. Graças a Deus, fui curada de tudo. Dependia de vários remédios. Vários remédios. Eu pegava até no posto, era remédio de alto custo. A senhora tinha também uma filha que dava muito trabalho, muito problema para a senhora. O mundo vivia no mundo, namorando com uma pessoa que não... Sabe, não era de Deus... Sabe, hoje, graças a Deus, ela desceu as águas. Hoje, minha família é salva e meu marido. Meu marido comprou um carro, ele é dono do próprio negócio. Graças a Deus. Ou seja, para resumir, para uma mulher então que chegou dentro do Ministério Mudança de Vida, vida financeira totalmente destruída, dependendo de cesta básica, não tinha dinheiro para vir para a igreja. Doente com uma doença incurável e vida familiar destruída. Chegou no Ministério Mudança de Vida, começou a colocar em prática tudo aquilo que é ensinado. Jesus restaurou, Jesus mudou tudo. Tudo. E vai mudar muita coisa, eu vou dar vários testemunhos. Dona Iris, o que o Ministério Mudança de Vida hoje significa para a senhora? É tudo. É minha segunda casa, ela é tudo. Eu dependo de tudo aqui. Se a senhora não tivesse conhecido o Ministério, como que estaria a vida da senhora hoje? Na miséria. Estava na miséria. Vida destruída. Destruída totalmente, em todas as áreas, estava destruída. A senhora chegou a pensar que não tinha mais saída para a vida da senhora? Pensei. É que eu tinha muita fé em Deus, eu falava, Senhor, eu preciso. Mas só que não tinha, assim, uma orientação, sabe? Eu não achava a orientação. Eu tinha fé em Deus, mas não tinha como agir. E aqui eu aprendi tudo. Ou seja, o alimento espiritual que a senhora não tinha antes para vencer, a senhora hoje encontra dentro do Ministério Mudança de Vida. Eu encontro aqui, tudo. A do obreiro, pastor, nossa, são tudo uma bênção. A senhora dizia para mim que chegou várias vezes na igreja aqui sentindo dores assim insuportáveis por causa da doença da senhora. Por causa da doença, eu não podia nem subir no altar. Hoje, não podia ajoelhar. Hoje pode andar, correr, subir no altar. Pular, fazer o que pular, correr, fazer tudo, graças a Deus. Lembrando que a senhora participa de todos os propósitos de fé, jejum, oração que são realizados dentro do Ministério Mudança de Vida. Todos os propósitos, jejum, passo a noite, faço tudo. Vale a pena. E como não vale? Imagina. Hoje a senhora pode dizer que é uma mulher então feliz? Feliz, realizada, graças a Deus. Muito abençoada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, que talvez se sente muito cansada, está deprimida, está triste, está fadigada, sufocada e cansada, está cansada, ela está se sentindo cansada, Senhor, está cansada de esperar. Ela tem esperado e parece que nada acontece e isso tem decepcionado, chateado ela. E aí é um que fala uma coisa, outro que fala outra coisa e ela tem perdido as forças.
E eu preciso agora, meu Deus, e eu peço agora, meu Deus, que o Senhor socorra essa pessoa. Ela precisa de um socorro e eu preciso que o Senhor a socorra agora, meu Pai. Vá ao encontro dela agora. Ela não pode desistir. Meu Deus, ela não pode porque o Senhor está agindo e ela vai viver um milagre muito grande. O diabo está lutando para ela desistir, para que ela perca tudo. Para que ela não viva o que o Senhor tem para ela. Então visita ela agora. Que essa tristeza, essa angústia, essa decepção, esse desespero, eu ordeno que saia da vida dela. Essa fraqueza, essa tristeza, essa depressão. Essa falta de ânimo que está dominando a vida dela, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno, saia agora toda opressão, toda essa opressão que tem vindo sobre essa vida, que tem estado sobre ela, para que ela desista. Eu ordeno, saia agora, que ela seja curada, liberta, abençoada, renovada, as forças, vivificada no Espírito. Levanta ela com poder. E que essa mensagem entre dentro dela agora, meu Pai, que ela tenha certeza que é com ela e que a vitória dela já está às portas. E ela glorificará o seu nome. Dá força a ela, dá saúde. Levanta ela agora. Que no final, quando esse programa terminar, que ela seja uma outra pessoa. Muito diferente. Que ela tenha certeza de que o que é dela é dela. O que é dela é dela. E o diabo não pode tomar. Não pode. É dela. E ela não vai perder. E que o Senhor está agindo e ela verá a ação do Senhor. Ela vai te glorificar. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails e Disque Vida. Eu consagro tudo que está no receptor, esse copo com água, e quando ela beber dessa água, que ela receba a força, a saúde, a visão, o entendimento que ela precisa. Que ela se levante e que ela seja outra pessoa a partir desse momento. Abençoa os meus amigos, companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa. Que a vida dessa pessoa seja plena, abundante, cheia de conquistas, de avanços, porque ela tem financiado a tua obra. Que ela conquiste a casa, o carro, o salário, a vida que ela sonha. Que a vida dela, meu Pai, seja de glória em glória, de vitória em vitória, porque ela tem semeado na tua obra. Também desperta mais semeadores, porque quando uma pessoa decide plantar no teu reino, não há dúvida disso, meu Deus, ela vai colher. Ela vai colher, porque quem planta, colhe. E o Senhor da semente é para quem semeia. Então, Senhor, que ela tenha muito mais, infinitamente mais. Então, desperta semeadores. E abençoa a todos. Onde esse programa estiver chegando, que bênçãos, vitórias, abundância, saúde mental, emocional, física e espiritual estejam chegando também. Que o espírito dessa pessoa mude agora e ela não seja a mesma. Eu determino assim. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Beba da água comigo e tenha suas forças renovadas para sempre. Amém. Olha o Disque Vida que pode ligar para nós. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. Onde vou estar amanhã com a reunião das primícias, às 9, e para os comprometidos com Deus, e teremos batismo. Em todos os nossos templos, o mesmo trabalho. Conte conosco. Estamos aqui para te ajudar e queremos te ajudar. Se o Senhor não vier, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Tenha um bom dia. Amém.